chamo Dayana, sou tecnóloga em radiologia e aluna de mestrado desse ano do Instituto de Radioproteção e Dosimetria. A partir de agora eu irei apresentar um trabalho que fala sobre a viabilidade de implementação no Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes de um sistema itinerante de referência na medição da atividade de radiofármacos, no qual os coautores foram o José Alberatan Delgado e o Antônio Eduardo Oliveira. Bom, em medicina nuclear, os radiofármacos eles são essenciais, tanto para produzir uma imagem de um órgão, de um tecido de interesse, como até mesmo para destruir um tumor, ali localizado. Os nuclídeos, radioativos, como o tecnécio, o iodo 131, o galho 67 e o flúor, eles compõem os radiofármacos, mas em geral eles possuem uma meia-vida curta. Por serem administrados em pacientes no serviço de medicina nuclear como radiotraçadores, o conhecimento exato da atividade ele torna-se então essencial. Embora existam os testes de controle de qualidade nos ativímetros, que vão indicar aí o bom funcionamento do equipamento, faz-se necessária a calibração desses equipamentos também, para que a atividade, mais uma vez, que é prescrita pelo médico, seja corretamente administrada aí no paciente. O ideal, então, seria que os produtores de radiofármacos e as clínicas tivessem os padrões radioativos certificados desses nuclídeos, na mesma geometria, por exemplo, aí de frasco. Essa condição, em geral, ela não é alcançada, dada a meia-vida curta desses radionuclídeos. Logo, o desenvolvimento de radiofármacos, ele acaba intensificando aí cada vez mais o uso da medicina nuclear, determinando duas necessidades. Primeiro, de padronização de radionuclídeos e da rastreabilidade das medições, tanto no país quanto em nível internacional. Sendo assim, surge a seguinte pergunta, como garantir a rastreabilidade na medição de atividade de radiofármacos? Bom, garantir essa rastreabilidade é tarefa de um Laboratório Nacional de Metrologia. Porém, para radionuclídeos de meia-vida curta, prover a rastreabilidade de atividade se torna aí uma tarefa árdua, seja pelo envio de padrões radioativos certificados a seus clientes que estão longe do Laboratório Nacional, ou até mesmo por submeter as amostras ao Sistema Internacional de Referência, para mostrar a equivalência da medição com os outros laboratórios. Então, essas são as dificuldades nesse sentido. Então, para suprir essa necessidade do Laboratório Nacional de fornecer a rastreabilidade, o BIPM criou uma ferramenta chamada CIRT, que é o Sistema Itinerante de Referência com Instrumento de Transferência. Nessa primeira imagem aqui, nós vemos como esse sistema é formado, o que compõe esse sistema. Lembrando que essa imagem é da composição do sistema itinerante que foi desenvolvido pelo BIPM. Foi desenvolvido como uma ferramenta para avaliar a medição da atividade de radionuclídeos justamente em meia-vida curta. Nessa segunda imagem aqui, é como se dessemos um zoom no instrumento de transferência, Claro que ele precisa de módulos eletrônicos, fonte de referência, uma interface e uma própria ampola de referência também. Mas nesse caso, o que compõe aqui o sistema é um detector de iodeto de sódio do tipo poço, no caso do modelo do BIPM, que é o que está nessa imagem, é um 3x3, que é acoplado a uma fotomultiplicadora com uma eletrônica associada. Aqui existe um anel de alumínio, ela foi feita para ajustar a posição. Também nós vemos que o detector ele fica apoiado em um tripé. Ele tem uma blindagem de camada fina aí de chumbo. Ela é necessária para atenuar justamente as baixas energias de emissão. E a obtenção dos espectros, ela é feita através de um programa, que vai fazer a análise dos dados, aquisição e análise desses dados, que devem ser previamente ajustados. Esse detector do iodeto de sódio, ele foi escolhido por ter características específicas, como alta eficiência gama de contagem,
ele também é robusto e ele é estável, né, em diferentes condições ambientais. Porque, como ele é um sistema itinerante, ele vai até os laboratórios nacionais. No caso do CIT, esse desenvolvido pelo BIPM. Visando trazer, então, uma melhoria para o Laboratório Nacional fornecer a rastreabilidade, né, metrológica aos sistemas, esse trabalho propõe isso, né, fazer um estudo aí de viabilidade para implementar no Laboratório Nacional um sistema itinerante com um instrumento de transferência que é dotado de fatores de calibração rastreados ao Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. Claro, para os principais radiofármacos, né, emissores gama, de modo a se poder aí implementar um programa regular capaz de realizar as comparações com os ativímetros, né, dos participantes. Pode ser dos centros produtores e também do Serviço de Medicina Nuclear. Porém, né, alguns pontos eles devem ser seguidos para que o laboratório ele consiga implementar de forma criteriosa esse sistema de medição. Alguns pontos são, né, primeiro, ter o conjunto de parâmetros, né, e procedimentos e interpretações fornecidos pelas comparações do uso do CIT. Por quê? O CIT ele já está em fase de comparações com os laboratórios, ele já tem dados publicados e esses dados são importantes para fazer análise desses parâmetros, procedimentos e interpretações. Então, o primeiro ponto é esse, pegar toda essa informação já publicada para se retirar esses parâmetros, procedimentos e interpretações dos dados. Um segundo ponto é definir a infraestrutura do próprio Laboratório Nacional, que ele tem que ser capaz de suportar, desenvolver e manter o sistema itinerante. Além disso, tem que se estabelecer, né, um programa nacional de comparação ou até mesmo de calibração do ativímetro dos centros produtores e dos serviços de medicina nuclear. Bom, os principais critérios também que vão influenciar diretamente, né, no resultado final são importantes, porque para viabilizar o sistema tem que levar em conta esses critérios. E um desses critérios, né, eu separei aqui 4, que são os 4 mais importantes de acordo com o estudo, que é o levantamento de radiofármacos mais utilizados no país, ter também os procedimentos e as técnicas para poder obter o grau de equivalência do CIT em relação aos próprios valores de referência, também fazer testes de ensaios de comparação intralaboratorial com os métodos secundários, primários e secundários do próprio Laboratório Nacional. E depois disso fazer validação do sistema, né, itinerante. E desenvolver um banco de dados dos fatores de calibração e dos participantes. Bom, essa tabela aqui, ela fornece a equivalência metrológica resultante das comparações entre os laboratórios nacionais, né? Esses dados aqui foram publicados, são dados referentes ao período de 2012 a 2014, desses 4 laboratórios aqui. São artigos publicados de maneira separada, eu reuni esses resultados para fornecer essa tabela. Então, o primeiro aqui em destaque, em cinza, é o próprio Laboratório Nacional, né, daqui do Brasil. Aí tem o laboratório da Argentina, tem também o da Romênia e, por último, o da África do Sul. O BIPM fez as comparações indo até os laboratórios nacionais com o CIT. E aí, nessa segunda coluna, o que nós observamos são os métodos de medição, pois cada laboratório usou um método de medição. E a partir disso foi estabelecido, então, um grau de equivalência. O resultado, né, a boa concordância desses resultados do CIT e nível internacional assegura, né, que essa ferramenta ela pode superar a dificuldade apresentada com relação à rastreabilidade quando você tem os laboratórios longe. Isso também pode ser aplicado nos centros produtores e também nos serviços de medicina nuclear, através dos fatores de calibração. Bom, como o resultado, né, sobre o ponto de vista dos materiais e equipamentos que compõem o próprio sistema itinerante,
O Laboratório Nacional ele dispõe do detector de iodeto de sódio do tipo poço, transportável. Ele também tem um programa para aquisição e análise dos espectros, fontes padrões de diferentes tipos e geometria. Além disso, também ele vai possuir os métodos primários e secundários, né, de medição que são rastreados através das comparações chaves, rastreados de maneira internacional, né, pelo BIPM ou pelas organizações meteorológicas regionais também. Também ele dispõe de metodologia para os testes, que vão envolver os ensaios e as comparações, e pessoal qualificado para desenvolver todas essas condições técnicas estabelecidas. Sendo assim, né, como resultado, a viabilidade de implementar esse sistema no Laboratório Nacional é possível, por conta dele ter a própria infraestrutura laboratorial, tem os sistemas de medição, como já foi comentado, primário e secundário, tem as fontes, tem a metodologia para teste, né? Tem o pessoal qualificado e os equipamentos necessários para isso, para desenvolver o CIT e fornecer a rastreabilidade. Com isso, eu encerro meu trabalho, agradeço a atenção de todos e fico aguardando as perguntas no chat.